Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar tudo sobre o meu preenchimento com ácido hialurônico. Eu fiz esse preenchimento, foi meu primeiro procedimento injetável e foi com a doutora Amanda, médica dermatologista aqui em Belo Horizonte. Foi no dia 9 de março e aqui nesse vídeo eu quero contar tudo para vocês, falar sobre a indicação do procedimento, o que pode acontecer, os cuidados que você tem que tomar, o antes, o depois, vai ter tudo aqui. E também vou responder dúvidas que apareceram no Instagram quando eu estava falando sobre o meu procedimento. Quem estava lá acompanhou tudo. Então vamos começar. Pois é, né, gente? Chega uma hora que a gente vê que os cremes não estão dando conta mais de alguns probleminhas. Eu sempre falo aqui nos meus vídeos que a gente tem que ter a expectativa certa em relação à ação dos cremes, porque eles têm uma ação limitada. Por agirem só na superfície da pele, tem coisa que eles não vão conseguir resolver. Os cremes melhoram bastante a hidratação da pele, atuam em linhas finas causadas por ressecamento e podem até corrigir, sim, algumas linhas de expressão que a gente tem até certo ponto. Mas quando a gente tem uma mudança na estrutura da nossa pele que causa aqueles vincos mais profundos, aí não tem jeito, tá? Ou você aceita ou então parte para algum procedimento que vai atuar em camadas mais profundas da pele e aí sim você pode ter melhora nesse tipo de problema, nesse tipo de ruga. Então deixa eu falar aqui a respeito do meu caso. O que me incomodava, o que eu queria resolver, era as linhas aqui do sulco nasogeniano, também conhecido como bigode chinês. São essas linhas que aparecem aqui, que a gente faz quando a gente ri, né? Mas existem outras causas, né? Não é só a expressão do rosto. O nosso rosto ele tem uma estrutura com a idade, com o avanço da idade. Essa estrutura acontece um deslocamento de gordura em todo o rosto e aí ele começa a pesar e aí começa a causar aquela bochecha de bulldog e aí essa estrutura pesa aqui e aí começa a aparecer essas linhas. Junto com isso ainda tem um outro problema. O meu lado esquerdo, ele tinha um sulco mais profundo do que o lado direito. Por quê? Porque eu durmo de lado e aí eu amasso o rosto assim. Então, a mesma coisa que acontece com as rugas no colo, quem assistiu meu vídeo já vai entender isso logo. Você vai causando esse vinco aqui todos os dias e com o tempo ele vai ficando permanente. Então, esse meu lado aqui, ele estava bem mais vincado, mais aparente do que o lado direito. Então, juntando essas duas coisas, a questão da idade, da mudança da estrutura da pele e essa questão também de amassar todos os dias na hora de dormir, aí eu tava com essas duas linhas bem aparentes, já tinha mencionado isso em vários vídeos, né? Inclusive já testei um produto para mostrar a ação de um creme, mostrei que era uma ação muito limitada e realmente não tem creme que resolva, gente. Tem coisa que a gente tem que partir para outra ação mesmo. Então, eu fui ao consultório da doutora Amanda, eu a conheci, a gente conversou bastante, e isso eu vou falar depois, essa questão do profissional, de você confiar no profissional é muito importante. Eu poderia ter feito antes? Sim, mas eu já tinha pesquisado sobre essas coisas, tanto botox quanto preenchimento, várias vezes. Tinha a questão do pânico que eu tinha de enfiar uma agulha no rosto. Tem um medo muito comum e que muitas pessoas conversaram comigo no Instagram, que é o seguinte: você ficar com a cara igual a todo mundo. A gente vê uns antes e depois de MD Codes, de harmonização facial, que parece que todo mundo tá com a mesma cara. Bom, no meu caso é o seguinte, eu comecei com esse probleminha que era uma coisa que me incomodava e é uma coisa bem local, isso não vai mudar, eu continuo a Luciana, porém sem duas linhas, duas rugas no rosto. Então isso realmente não tá mudando a minha face, né, minha feição. Agora, o papel do médico nisso é fundamental, porque quando você pesquisa o trabalho do médico, você vai ver
o bom senso dele, o bom gosto estético, a capacidade, a habilidade de trabalhar no seu rosto, gente, porque ele vai ele vai esculpir o seu rosto, né? Isso eu tô falando para quem quer fazer outras coisas, né? No meu caso é uma coisa mais simples, que não vai modificar tanto a minha aparência, né? Vai só melhorar esse aqui mesmo. Mas quando você pesquisa o trabalho do médico e vê, conversa com os pacientes, e hoje com o Instagram tá tão fácil, né? Quando você vai lá nos seguidores do médico, você vê quem são os pacientes, de repente você dá um toque, você faz com ele, o que você faz com ele? Enfim, é fácil de stalkear hoje em dia, né? Então você pode ir entendendo como ele trabalha. Tem médico também que ele precisa colocar um freio no desejo do paciente. Tem paciente que quer virar a Barbie. Então, é papel do médico também, não só vender o serviço dele. O cara que só quer vender o serviço, vender e fazer tudo que o paciente quer, ele não está sendo responsável, né? Bom, eu tô falando tudo isso porque eu senti muita segurança e muita tranquilidade com a médica, né, que eu escolhi para fazer. E eu acho que isso é fundamental. Eu vou colocar aqui agora algumas cenas que eu publiquei nos stories no dia da aplicação. Vocês vão ver a doutora Amanda em ação. E também fotos de antes e depois, tá? E aí depois a gente vai tirar dúvidas de vocês, o que vocês me perguntaram quando eu estava mostrando o procedimento. É muito de boa essa picadinha. Se você quiser que eu pare. É sempre importante a gente lembrar que, assim, cada caso é um caso. Tem vezes que a gente faz com cânula, tem vezes que a gente faz com agulha. Mas eu achei bem tranquilo. É uma picadinha, mas é uma picadinha que não é dolorida, né? Não é não. E olha que assim... Tá vendo que já tá dando efeito, né? Você vai ficar um pouquinho... Não há creme no mundo que faça isso. Não, não tem não. Oi, gente, tô aqui, tô aparecendo algumas horinhas após o procedimento. Eu saí do consultório tipo umas 10 horas, 10 e pouquinha, então tem poucas horas, né, que eu fiz. Pra mostrar pra vocês, então, como que é. Olha aqui, ó. Estão vendo? Minha marquinha, que era bem perceptível, né, bem marcada mesmo. Realmente, ó, totalmente suavizada, né? E por que é na hora, gente? Porque você injeta mesmo, né, o ácido hialurônico. Então, ele preenche o espaço e a pele faz aquele, assim, né? Então, aí a linha some. E, gente, só um injetável é que pode dar esse efeito. Creme nenhum, e eu já falei isso em vários vídeos, em várias resenhas. Cremes têm ação superficial. Eu já fiz um vídeo, hidratante não tira rugas, não é isso? E aí, deu pra ter medo ou deu pra encorajar? Olha só, eu vou começar aqui pela principal pergunta que apareceu no dia que eu fiz o preenchimento. Luciana, isso dói? É o seguinte, gente. Sabe aquele incômodo que você sente quando você vai tirar sangue e aí aquela agulhada que dá no seu braço? Pois é, aquele incômodo da agulha é o mesmo no rosto. Eu achava que por ser no rosto iria doer mais, mas não. Aquele incômodo é o mesmo, é o que a gente fala para criança, é aquela picadinha de formiga que dá no braço, é a mesma que você sente aqui. Sendo que a agulha é mais fininha e o tempo de duração, não sei se deu para ver direitinho no vídeo, mas ela pega a linha onde tem a ruga e vai dando várias fincadinhas assim na agulha seguindo essa linha, porque aí o ácido hialurônico vai entrando e literalmente preenchendo mesmo, a pele estufa assim na hora, porque faz assim, né? Então são várias picadinhas, porém bem rápidas,
e não é tão profundo, né? Aí tem muito da habilidade do médico mesmo, ele atinge a camada certa, ele atinge a derme, e aí ele vai fazendo esses furinhos em toda a extensão da linha. É claro que cada um tem seu limiar de dor, né? O que é dor para mim pode ser uma dor maior ou menor para você. Mas só para vocês terem uma ideia, eu não sou desse tipo de pessoa que desmaia quando vê agulha e que sofre com depilação. Não, eu sinto dor em depilação com agulha, mas eu lido bem com isso, tá? Agora, só para vocês terem uma ideia também, eu depilo o buço com linha. E, gente, na hora que ela tá passando a linha nessa região aqui especificamente, nossa, meu olho chega a encher d'água, assim, vontade de lacrimejar mesmo. E eu acho, sinceramente, que me incomoda muito mais, eu sofro muito mais na hora que tá depilando com linha aqui do que eu sofri com essas picadinhas de agulha aqui, tá? E isso eu tô falando de verdade mesmo. Outra pergunta que apareceu muito: quantos ml a doutora Amanda usou? Uma seringa vem com 1 ml, ela usou uma seringa em mim, sendo que, como o meu lado esquerdo estava mais vincado, mais profundo, ela usou 0,6 no lado esquerdo e 0,4 no lado direito. No dia do preenchimento, a doutora Amanda já me avisou que pode ser que a gente precise colocar mais um pouquinho nesse lado esquerdo, porque depois, olha, deixa eu explicar para vocês o que acontece. No dia, na hora que ela vai aplicando, aí dá uma inchadinha, porque a pele dá aquela estufada na hora, dá aquele inchaço local. Então, na hora como incha tudo, não dá pra ver se ainda tá precisando daquele retoquezinho final. E depois de um tempo, depois do procedimento, após 10 dias mais ou menos, aí a pele volta ao normal, desincha, e aí, caso ainda precise de alguma coisa para finalizar, aí é aí que você vai perceber, né? Porque enquanto o rosto tá inchado, não dá pra ver se de repente precisa de mais 0,2 ml, entendeu? Então, a gente combinou que na próxima consulta, que agora com essa quarentena a gente ainda não sabe quando vai ser, né? Que na próxima consulta ela ia avaliar se ainda ia precisar de mais alguma coisinha, de mais algum retoquezinho. Só que agora eu quero falar uma coisa muito importante a respeito desse retoque, tá? Na verdade, quando você vai no médico, você compra a seringa, você paga pelo valor da seringa, que eu vou falar daqui a pouco sobre preços, tá? Se depois desincha e você percebe que precisa de mais um retoquezinho, você tem que comprar outra seringa, tá? Por quê? Se você precisar de mais 0,2 ml, o médico ele vai abrir outra seringa. Não dá para ele usar 0,2 ml em você, guardar, fechar a seringa e usar o resto em outro paciente. Não, ele vai jogar fora. Entendeu? Então, você tem que comprar essa outra seringa do retoque. Esse material é contaminável, né? Ela não pode pegar um pouquinho do ácido hialurônico, injetar 0,2 ou 0,4 em você, guardar e aplicar em outra pessoa, né? Ela simplesmente vai ter que jogar fora o que sobrar. Então, a gente combinou o seguinte: existem outras coisas que podem ser feitas ainda para melhorar aqui o meu rosto, e depois aí quando eu for fazendo eu vou contando tudo para vocês. Então, caso eu precise de mais um pouquinho aqui, ela vai avaliar se ela usa mais outra seringa, tanto para finalizar o lado esquerdo, como também outros probleminhas que ela também detectou na minha pele. E quanto custa? Em média, a seringa custa R$ 1.100. Isso pode variar um pouquinho de acordo com a região, porque é claro que nesse custo está embutido o custo do material, da seringa, do ácido hialurônico e também o custo do médico, né? E você tem variação grande aí em algumas regiões, já conversei com várias pessoas, porque o médico, ele tem o ponto que ele aluga, tem os profissionais que trabalham para ele tem secretária, ele tem água, luz, ele tem as despesas dele de consultório, e isso pode sim variar bastante se você está no interior, se você está numa capital. Então eu tô colocando aqui um preço médio e parece que nas capitais, aqui no Sudeste,
tá mais ou menos por aí mesmo. Mas quantas seringas cada pessoa vai precisar, isso aí varia bastante de acordo com o problema que ela quer tratar, né? Você precisa ter uma consulta presencial para o médico te dar uma previsão, e mesmo assim ele ainda pode te dar uma previsão um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, porque depende do problema que você vai tratar. Aí você pode precisar de 1, 2, 3 seringas, aí é o médico que vai poder te dizer. Ah, mas eu vi uma clínica tal que faz mais barato. Bom, a gente conversou sobre isso também. Ela estava me explicando a respeito do material. Tem muita clínica que compra material que às vezes é manipulado ou que vem da China, enfim. Ninguém vai comprar por 10 e vender por 5. Se eles estão cobrando um preço muito baixo, é porque eles estão comprando material também com preço muito baixo. E aí isso pode ser um problema, tá? Esse ácido hialurônico, ele vai ficar no seu organismo. Os produtos de bons laboratórios, eles são respaldados por estudos, eles têm uma garantia de ser de boa qualidade, biocompatível, vai ser absorvido pelo seu organismo de acordo com cada organismo, dura um certo tempo. Vou falar sobre isso. Mas enfim, os bons laboratórios cobram um preço médio muito parecido pelos seus produtos. Ela até citou 3 laboratórios que são muito bons e que ela costuma usar, que é o da Galderma, Allergan e Merz. Então esses aí são bastante usados pelos bons médicos. Ah, mas eu não concordo com esse preço, eu acho um absurdo pagar isso tudo. Olha, gente, isso aí eu já escutei várias vezes, várias pessoas já falaram esse tipo de coisa comigo, mas eu acho que isso é uma postura muito pessoal. Eu valorizo muito um profissional que estuda pra caramba, pra poder saber o que tá fazendo. Ele tem um treinamento específico de injetáveis, porque ele tem que atingir a camada certa da sua pele, ele tem que entender de anatomia facial, ele tem que ser muito treinado. Existem alguns riscos que depois eu vou falar para vocês, e que se a pessoa é treinada, ela é capaz de resolver o problema na hora que ele acontece. Então, eu acho que tanto a capacidade do profissional quanto a qualidade do material, ela é importante num procedimento como esse. Pensa bem, isso é um procedimento estético. Você está fazendo isso por escolha sua, não por uma necessidade, né? Não é um tratamento de saúde que se você não fizer, você corre um problema, corre um risco de alguma coisa acontecer com você. Não, isso é estético. Então, se algum problema acontece, pensa bem, foi você que foi lá e provocou isso. Então, eu tenho esse critério para mim. Se não for uma coisa segura, se não me der segurança, aí eu prefiro não fazer, eu fico com a minha ruga, tá? Agora, se eu for pagar 200, 300, 400 reais aí para qualquer pessoa fazer uma coisa com qualquer material, aí eu, sinceramente, Luciana, prefiro não fazer. Mas isso aí fica a critério de cada um, né? E quais são os riscos, né? Primeiro, deixa eu falar aqui onde que o ácido hialurônico pode ser aplicado. Você pode usar no queixo, nos lábios, né, que a gente está vendo bastante a pessoa aumentando o volume dos lábios. Nessa região aqui, no bigode chinês, nas olheiras, na região malar. Aí vamos falar dos riscos. É um procedimento bem seguro, né? Quando você usa um bom produto, o ácido hialurônico é biocompatível, ou seja, seu organismo absorve de acordo com o tempo. Médio, você tem um tempo médio aí de 8 a 12 meses, tá? Mas pode ser um pouco para menos e raramente é um pouco mais, tá? O que acontece? Em alguns lugares, como por exemplo nariz e essa região aqui próxima aos olhos, você tem nervos ópticos. Então, se a pessoa não conhece bem de anatomia facial, ela pode pegar um desses nervos e causar cegueira, por exemplo. E por último, gente, agora que vocês já viram antes, depois, eu já falei sobre todos esses aspectos, eu quero terminar aqui porque eu recebi um comentário lá no Instagram. Ah, agora você faz procedimento, eu não vou mais acreditar nas suas resenhas porque é tudo marketing. Eu quero falar sobre isso com vocês. É o seguinte, foi meu primeiro procedimento injetável. Eu ainda não fiz botox. Aliás, deixa eu aproveitar esse vídeo, né? Olha aqui, ó. Vocês estão vendo? Acho que vai dar pra ver aqui, né? Se eu tivesse botox, essas ruguinhas não estariam aparecendo. E quando eu faço assim também, ó, tá aqui.
O Botox, ele paralisa o músculo aqui e quem faz essas expressões não mostra as ruguinhas. Então, eu não tenho Botox ainda. Pode ser que eu faça, tá? Já criei coragem para isso aqui, não custa nada eu criar coragem daqui a pouco pro resto, tá? Só que é o seguinte, gente, vamos dividir, vamos separar as coisas. Eu fiz um procedimento que resolveu um problema local aqui. Eu continuo na luta com os meus cremes protetores solares, clareadores, para eu melhorar a textura da minha pele, controlar a oleosidade, hidratar a minha pele, prevenir novas manchas, melhorar tudo. Eu continuo usando os produtos e eles vão atuar de maneiras diferentes na minha pele e as minhas resenhas vão sempre falar isso. Então, eu tenho um blog desde 2010 onde eu conto tudo o que eu faço. Não tenho problema em falar a minha idade, eu tenho 43 anos, farei 44 se Deus quiser agora em maio. E não tenho problema nenhum, gente, em falar nada, em contar o que eu fiz, se eu achei bom, se eu não achei, se eu acho que vale a pena, se não vale. No caso desse meu primeiro preenchimento, eu tô muito feliz, muito satisfeita de não ficar enxergando mais aquelas duas linhas aqui. E eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado a esclarecer as suas dúvidas. Se ainda ficou alguma coisa que você quer saber, deixa aqui embaixo que a gente vai conversando. Também vou deixar o contato da doutora Amanda, porque muita gente de BH me viu fazendo e tá seguindo ela lá no Instagram, vou deixar o perfil dela aqui também. E se você quer pesquisar mais e saber mais também, você pode entrar em contato com ela, tá? Um beijo, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e fica em casa se você puder, tá?